E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa pequena congregação, que foi muito atacada essa semana, foi muito engraçado. É, Vamos comentar essa imagem aqui que está me divertindo muito, que está dando o que falar e que continua me divertindo porque os comentários eles só aumentam. O que está rolando aqui? Desenhos de IA, né? IA que está na moda, chat GPT e Midjourney e essas coisas, e aí tem a nossa imagem de uma família brasileira e os comentários eles estão sensacionais. Eu vou ler um post e depois a gente vai discorrer sobre. Isso sou eu tratando na internet. Essa é a representação de uma inteligência artificial abastecida com dados e placas de vídeo que sobraram do inverno cripto, formando o estereótipo de uma família brasileira. A imagem é resultado de toda a informação que a IA tem disponível para compor esse estereótipo. Eu estou apaixonado pelos comentários. Neles eu consigo provar como nós nos enxergamos, o quanto nos ofendemos por sermos retratados assim, o quanto 95% da população parece não existir no universo dos 5% que tem acesso às redes sociais a partir do lugar que ocupam. Eu estou falando do lugar onde eu e você estamos nos sentindo pobres, porque a gente se compara com a vida dos influencers gringos. E veja, a IA ela sabe ignorar o recorte BBB, o recorte Masterchef. A IA ela não tira a média do brasileiro a partir de Copacabana ou Vila Madalena. Porque esses ambientes que geram as pessoas que frequentam os podcasts que você assiste, que participam dos programas de televisão que você acompanha, que geram os influencers que você segue, eles são um pequeno recorte de um pequeno recorte de 5% da população. Ou seja, eles são os mais ricos e mais bem-sucedidos e, portanto, mais instagramáveis de um recorte já pequeno de 5%. Então, nós temos uma pequena Suíça no Brasil, composta de uma classe média rentista, que vive repetindo, as coisas estão cada vez mais difíceis, está tudo cada vez mais caro, meu Deus, como a vida está ruim. Só que essas pessoas elas têm livre acesso a inúmeros povos e culturas, por quê? Porque elas aprenderam inglês, espanhol, elas estão passando férias em Aracaju, em João Pessoa, na praia, falando diferentes idiomas, e indo para diferentes países e interagindo com pessoas às quais elas têm acesso porque elas tiveram educação e recursos para isso. E tá tudo bem, e a gente não tá vilanizando essas pessoas, eu tô no meio delas inclusive. E não tô me vangloriando aqui. Eu só tô tentando acabar com essa coisa nojenta que é esse maniqueísmo que alguns de fora da congregação tentam trazer para cá. É, e é por isso que essas pessoas que falam inglês, que falam espanhol, que acordam do nada e falam assim, agora eu quero aprender chinês, e que tem um sonho de daqui 2 anos começar a trazer conteúdo chinês e traduzir a cultura e apresentar para quem acompanha o canal, essas pessoas, é fácil para elas dizer assim, olha, o Brasil é multicultural e alegre. Por quê? Porque quando ela quer dar um rolê, ela vai para a orla do Atalaia em Aracaju. Aí é fácil você chegar lá num daqueles bangalôs que custa R$ 1.000 para você almoçar, de consumação. É muito fácil você chegar naquele lugar ali e falar assim, não, brasileiro é um povo alegre. Sim, as pessoas que frequentam esses lugares, elas não só são alegres, como elas são multiculturais, elas colocam uma pessoa de cada país ali no bangalô delas para almoçar. Não estou vilanizando essas pessoas. Só que eu quero que vocês entendam, e a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, e a minha próxima conversa com o Lucas, ela vai ser basicamente sobre o controle da lente que você usa para avaliar o seu mundo. Esse recorte, ele tá muito específico, e essa especificidade, ela não é a média, e a IA, ela não tá olhando Fernando de Noronha e Ilha Bela, ela tá olhando a média, ela está olhando a base dessa pirâmide aqui, que a gente vai mostrar. Então, aí, se você começar a olhar para a média, que é o que a IA está usando para fazer a imagem dela, aí o Brasil não é multicultural e alegre, muito pelo contrário. A IA sabe que a gente é triste e que a gente é sofrido. E quando eu falo a gente, eu estou falando de fora dos 95%, embora seja triste por outros motivos,
Eu tô falando de fora desses 95%, mas quando você fala sobre a média do brasileiro, então a IA sabe que a gente é triste e é sofrido. E esse sofrimento não é igual ao meu e o teu, talvez, que é de, meu Deus, eu tenho que pagar IPVA, IPTU, matrícula da criança e agora vai ter reajuste de plano de saúde, tudo no mesmo mês e aí me quebrou o micro-ondas. Isso é um sofrimento, é uma dor no bolso de ter que pagar isso. Mas o sofrimento do brasileiro médio do 95%, aquele que foi tirado para compor essa imagem aqui, ele o sofrimento é de fome. Os dados, eles dizem que o nosso povo passa fome. E a IA, ela não se baseia no recorte do recorte, que só mostra aquilo que a gente quer ver. Eu fiz uma busca muito rápida e eu não fiquei me preocupando muito em achar os dados atualizados, até porque o IBGE não recebeu a verba que deveria e os nossos números eles não estão confiáveis dos últimos anos, então muita coisa que a gente está passando, a gente não sabe que a gente está passando porque a gente não foi pesquisar a respeito. Mas quando você olha para isso daqui, você tem as famílias. Isso daqui deve estar meio velho. Se isso daqui for de se isso daqui for de 2013, como essa imagem aqui coloque no máximo o dobro de acordo com a inflação, tá? Então você tem uma faixa da classe E e da classe D, que é uma galera que está ganhando a renda mensal familiar por pessoa, 500 conto, 700 conto, R$ 1.000. Então uma família de 4 pessoas, como é o meu caso, se você ganha até R$ 4.000, você está na classe C. Por aqui, porque aqui a gente teria que fazer uma somatória, né? Aqui a gente teria que... Meu Deus, eu perdi a imagem agora. Já foi. Eu não... Aqui. Aqui eu teria que somar esses percentuais aqui, ó, para dizer que as famílias que ganham até R$ 2.000 por pessoa, elas somam aqui 60%. Então vamos pegar esse gráfico de pirâmide aqui, porque aí fica mais escrachado, mais na cara ainda e mais difícil de contestar. Então você tem mais da metade da população com uma renda familiar de até R$ 1.300, corrigidos a partir de 2013, uns dois pau e meio. Gente, é muito difícil uma família sobreviver com um orçamento desse se ela não tiver casa. E mesmo que ela tenha, mesmo que ela não pague o aluguel, e você paga o aluguel, vai pagar aluguel de quanto? E quanto que custa para alimentar uma criança hoje? Quanto que custa para comprar roupas? Quanto que custa para manter um lar com um mínimo de dignidade? Pesquisas recentes indicam que uma família de 4 pessoas ela precisaria de R$ 6.500 para viver com dignidade. Não é com luxo, é com dignidade, somando as despesas do lar. E, e aí você teria que estar aqui, mais ou menos, porque corrigido pela inflação, você teria que estar no topo dessa camada aqui de 16%. Então, para você viver com dignidade hoje, você precisa estar acima de 66% da população que está vivendo sem dignidade, o que é um problema. E aí, assim, as pessoas que você acompanha no seu podcast, elas ou já pertenciam, ou elas conseguiram acesso a 1% da população que está ganhando mais de 20 pau, corrigido pela inflação depois de 2020, depois de 2013. Então, a pessoa que você segue, provavelmente ela ganha mais de 20 mil, e essa pessoa, ela está em 1% da população. Mas aí vamos supor que você siga 100 pessoas, porque você segue aquele médico do esporte que é apaixonado pela esposa, porque ele tem muito conteúdo né, não apelativo no canal dele. Você segue várias pessoas que você admira pelo que elas são e pelo prazer que elas têm de te ensinar a ficar rico, né? Comprando IRB em 2020, comprando Magalu. Você segue pessoas que somando tudo dá ali umas 150. E como você segue 150 pessoas que estão aqui, você não sai do seu quarto, muito provavelmente você acha que o Brasil ele tem a cara da média do grupo de pessoas que você segue. Só que tem mais coisa para ver aqui, né? Então, na verdade, o problema não é que a IA é injusta, mas porque a gente não está seguindo essas pessoas que estão aqui e não está perguntando para elas como que o mundo é. E não está perguntando para elas como que o Brasil é.
Por quê? Porque a gente não tem interesse em fazer isso. A gente quer se espelhar no vencedor para ficar igual ele e chegar lá, né? Comprando os livros e assinando os conteúdos que eles geram. Nada contra isso. Mas eu tenho essa teoria e essa minha teoria ela meio que está se provando, porque quando você vem aqui, é, olha as coisas que você tem coisa que você fala não, não é possível, é brincadeira. E sim, tem muita gente brincando. Aí o Vinícius ele vai lá e fala assim, então eu acho que eu sou italiano. Aí começa uma treta, tinha que ser paulista. Eu adorei o que esse cara falou aqui. Ele falou, Vinícius falou até inglês, desesperado para passar uma mensagem boa pro gringo. Então, começa a aparecer coisas que a gente bate o olho e fala assim, realmente, cara, o desespero das pessoas para se dissociarem dessa imagem, para dizer que elas não são isso daqui, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro, mas eu tô no 1%, me olha, me enxerga, é muito triste. Isso é bastante triste. E isso conversa muito bem com o papo que eu quero ter com o Anderson aqui a respeito da construção do nojo, que foi uma coisa que a gente deixou de lado na última conversa que a gente teve, mas é porque tinha muita coisa para tratar naquela conversa mesmo. Eu fiquei curioso aqui, vamos ver a sua fofoca. Saí do Brasil quando eu tinha 16 anos. Ou seja, o Henrique ele zoou o Vinícius e o Vinícius é exatamente esse estereótipo mesmo. Hum, Agora eu moro no Japão há 10 anos, estudei escola, mas eu não fico comentando em japonês. Muito bom. Muito bom. Ah, um dos países mais ricos da América Latina somos, retratados assim, pessoas com sujeira no extrema pobreza e ainda totalmente antipático. Nossa, Alan, eu queria te dar um abraço, cara, porque tá faltando visão aí. Sendo que o povo da brasileira é um dos mais calorosos e simpáticos comparados a estrangeiros. Só o povo alemão e os brasileiros aqui estão de cara fechada. Quem fez essas fotos de IA deve ser no mínimo um analfabeto cultural. Cara, eu não sei se ele tá brincando ou se ele é burro mesmo. E desculpa, eu espero que você não se sinta ofendido, mas também você não vai nem ver esse vídeo. Mas olha o tanto de barbaridade que tem. Então isso daqui virou um vídeo de fofoca e de falar mal dos outros. Não sei se você entendeu. Mas é com o objetivo de construir alguma coisa. É, é, a IA, primeiro, ela não tem julgamento moral, ela trabalha em cima de dados. Aí quando você diz que a IA diz que o brasileiro é antipático, você está interpretando essas fisionomias como se esses caras não quisessem você dentro da casa dele. Mas essa expressão aqui ela é de dor, ela é de sofrimento. Ela não é de não gosta de turista, porque eles não estão olhando para você, turista, chegando na casa deles. É, ok. O brasileiro é um povo caloroso e simpático, mas o povo que é caloroso e simpático é a galera que está vendendo água de coco e alugando bangalô ali na praia, onde a gente. Que é aqui perto de casa. É, e, e no resto, nas famílias que não estão imediatamente trabalhando com turismo, a gente não é só caloroso e simpático, a gente é submisso, subserviente, a gente é baba-ovo e paga pau de estrangeiro porque a gente acha que eles são superiores. E isso tá mais numa falta de autoestima e numa autoimagem merda que precisa ser resgatada e que precisa ser trabalhada com urgência, que é resultado de um projeto de elite, ah, do que o interesse no outro. O interesse que a gente tem no estrangeiro ele é mendicante, isso precisa mudar, né? E aí você fala que o cara é analfabeto cultural porque ele fez a gente tão antipático quanto o alemão, né? É muito fácil falar que alemão e russo é antipático sem entender de onde eles vieram, sem entender a história deles e qual é o relacionamento que eles tiveram ao longo do tempo com os estrangeiros. Quando a gente chega e ignora toda a história, ignora todos os neurônios espelhos que as crianças tiveram observando seus pais lidando com estrangeiros, aí é muito fácil julgar e falar assim, esse cara é antipático. Porque a gente nunca teve em guerra com ninguém. É porque todo mundo que vinha pra cá era fugitivo igual a nós, então a gente queria se dar bem e queria viver em paz e isso era extremamente necessário. Ahn,
Talvez alguém vindo do Brasil não levar em consideração o convívio da nossa burguesia, mas sem as pessoas mais pobres. Todo ponto turístico do Brasil, existe uma família muito parecida, exatamente igual, pedindo ajuda a quem passar. Ah, Mel, tá um pouquinho melhor. O país mais rico da América Latina é também um dos que tem os piores IDHs da região. O que adianta ser rico se não investe no próprio povo? Exatamente. Então a gente precisa dar um jeito nisso daqui. E a gente precisa principalmente dar um jeito nas pessoas que fingem que estão querendo melhorar isso daqui, né? Porque agora pessoas de fora da congregação estão dizendo que a gente é inimigo do país porque a gente não defende o Lula. E aí é muito triste porque as pessoas que pregam defender e quererem mudar isso daqui, elas estão trabalhando com afinco para manterem isso daqui exatamente do jeito que está. Ahn, Se você já fez alguma coisa do Midjourney, sabe que IA não faz nada sozinha, você precisa falar detalhes. Então a foto de IA não foi a IA quem fez sozinha, provavelmente a pessoa quem fez colocou para a família brasileira estar de cara fechada na favela. Então, Alan, não sei. Eu não sei quais foram os comandos dados aqui, mas sim, só que se você colocar no Midjourney uma família é, de São Paulo, Vila Madalena, comendo no. Esqueci o nome do boteco chiquetoso lá. Sim, vai sair um grupo que frequenta lá aquele lugar porque ele vai ter dados para isso. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que se você jogar no Midjourney uma família mediana, né, uma família do povo brasileiro, aqui vocês estão fazendo muito julgamento de valor porque vocês não estão entendendo como a IA funciona e principalmente porque vocês não entendem essa pirâmide aqui, né? Porque como você está aqui e todos os seus vizinhos estão aqui, todo mundo da sua escola está aqui, todo mundo que joga Black Desert com você está aqui, você fala, não, o Brasil é isso, mas não, o Brasil não é isso. Perceba como o fato de você ter um PC que permita que você jogue Black Desert já te coloque em contato com as pessoas que estão aqui no topo da pirâmide. E é por isso que você fala, meu Deus, como que eu sou pobre, cara, como minha vida é difícil. Porque o cara trocou de PC e ele comprou uma 3090. Eu sou muito pobre porque o líder da guild tem uma 3080. Nossa, mas eu sou muito miserável. Você entrou num recorte, está se alimentando somente de pessoas desse recorte, está tirando a sua média de país aqui, e aí quando você joga a família média brasileira, você fica irritado porque a IA foi pescar uma família que estava aqui, nesse lugar. E isso não é só ah, em relação a regiões do Brasil. Cada cidade brasileira que você for, você vai ter um centro da cidade, com o centro velho, que está abandonado, o centro novo, que é uma pequena Suíça no Brasil. Então toda São Paulo tem a sua Vila Madalena, aqui a gente tem o bairro Jardins. Mas aí você começa a se afastar, aí você chega na Barra dos Coqueiros, aí você chega no bairro de Búgio, em Aracaju, que é uma das cidades mais ricas, que é a cidade mais rica do estado. E aí o que você encontra? Você encontra famílias como essa, só que esse bairro ele é muito maior do que a pequena Suíça. Ou seja, a zona leste de São Paulo ela é muito maior do que a Berrini. A zona sul de São Paulo ela é muito maior do que o bairro do Morumbi. Então, quando você é uma IA e você precisa fazer uma imagem com a média da população, que você cai aqui é interessante. Eu, batendo o olho nessa foto, eu achei algumas coisas muito interessantes. O quanto não é cultural nosso o homem fazer um alisamento, mas a mulher sim. Então, eu achei isso daqui muito representativo, porque além de toda a violência cultural e social que a gente, humana que o nosso povo sofre, ainda espera-se da mulher que ela tenha uma aparência rica. E a aparência rica implica que ela tenha um cabelo liso. E se ele não for tão liso assim, então que se estique, que se faça uma chapinha, que se gaste muita grana num shampoo caro.
shampoo, cara, é uma das coisas que mais me diverte na vida, porque minha mulher, toda vez que ela vai no mercado, ela compra um shampoo novo, de uma linha que todo mês tem um produto novo. E os nomes, eles são os mais incríveis. É um negócio hialurônico do Himalaia com não sei o que, de uma tecnologia nova, e parece que todo mês você tem que comprar aquilo, porque é aquilo que dessa vez vai salvar o seu cabelo. E o cabelo, ele tem que te deixar rico e bem apresentável e com boa aparência. E, e é engraçado porque tudo isso faz parte dessa construção do nojo que a gente precisa tratar, e desse problema de tentar se dissociar da imagem da média do país, porque você quer distância desse povo. E se você mora lá, você quer ficar rico para sair dali, para provar para todo mundo que você nunca pertenceu àquele lugar. É muito crônico o nosso problema. Olha, tem bastante gente com o nosso fenótipo, eu até entendo que seja o estereótipo, ainda que muita gente não seja assim. Mas não precisava retratar tão infelizes com um aspecto de sujeira no rosto. Eu vou fazer uma aposta com você. Se você entrar num bairro de subúrbio com uma câmera e tirar 1.000 fotos de 1.000 pessoas diferentes, eu quero que você coloque para o MIA tirar a média dessas expressões no dia a dia. Então, uma coisa é você pegar os carros que estão passando na Rebouças ou na Funchal de manhã em São Paulo. Vai estar todo mundo com cara de puto, por quê? Porque está nervoso com o trânsito. Mas é de, meu Deus, que pressa, meu Deus, eu quero chegar logo. Agora, se você for no subúrbio e pegar as pessoas que estão acordando 6 da manhã para pegar o ônibus lotado, que vão levar 3 horas para chegar no trabalho, se você pegar CPTM com uma câmera e tirar foto de 1.000 pessoas e tirar a média da expressão delas, você vai chegar numa coisa muito parecida com essa daqui. É, Fonte Vozes da Minha Cabeça, fonte minha experiência de vida. Se você anda na CPTM em São Paulo no horário de pico e você olha para a expressão das pessoas, tá esse olhar cansado, derrotado, de meu Deus, eu preciso chegar em casa, eu não aguento nem cozinhar, mas eu tô com fome, mas eu não posso comer num restaurante porque eu não tenho grana, eu preciso dormir porque amanhã eu preciso acordar cedo para sair de novo. As pessoas estão basicamente com esse olhar derrotado. E quando elas chegam na casa delas e veem os filhos têm o que para eles? Tem neurônios espelho. Por que, que a Lana vive sorrindo? A Lana vive sorrindo porque a gente vive sorrindo que nem bobo pra ela. Então ela olha pra gente, ela já abre um sorriso. Por quê? Porque é isso que ela vê toda vez que a gente olha pra ela. Agora, essas famílias, eles são pais ou mães piores porque eles não sorriem pros filhos dele? Não, é porque eles não têm combustível. Eles não têm energia pra sorrir, porque essas pessoas, elas estão derrubadas. Elas estão precisando de cuidados e de abraços. Mas a vida não dá abraços e cuidados para essas pessoas. Então, os filhos, desde cedo, eles vão ter olhares pesados como esses, que é o olhar que você encontra no subúrbio. ONG é scam. Mude minha opinião. Senta aqui e conversa comigo. Mas se tem uma coisa que ONG serviu para fazer, foi para me colocar nos lugares mais pobres da cidade e ser forçado a lidar com essas pessoas e perder o nojo da imagem delas. Isso é o Brasil? É o Rio de Janeiro? Engraçadinho, engraçadinho. Tá errado? Tá certo? Também tá. Eu acredito que no Brasil, assim como nos Estados Unidos, jamais conseguirão ter rostos representados por uma figura que generaliza. A miscigenação é a nossa marca. Gente, claro, claro. A gente tá pegando uma imagem média e é muito fácil você falar assim, pô, mas na França saiu branco, e devia ter saído negro porque ela tem negro também. A gente tá pegando uma média, um estereótipo, e esse estereótipo ele não tem como abranger todo mundo. A gente não pode ser carente. Só que o ponto é, isso daqui é representativo e na minha opinião Adorei o que essa mina comentou. Ela falou o correto seria não ter pai, só mãe solo, porque pai brasileiro é ausente. E eu acho que foi aqui que o comentário assim não é padrasto. Ó, dá pra ver que você teve pai ausente, eu sinto muito medo. Bom, aí o pessoal já começa a levar pro pessoal, porque começa a coisa de, você é militante, eu sou anti-lacração, eu sou. E aí vira essa putaria que nunca gera nada produtivo pra sociedade, mas ok. É,
O Brasil é multicultural, não somente a face da pobreza e o sofrimento não se apresenta, sim. Só que a gente teve que pegar uma única imagem e a gente pegou desse lugar aqui. Brasil disparado, família pior representada. Olha a aparência descuidada de tristeza que os abate. Tem países mais pobres que são. Tem países aqui mais pobres, que são mais pobres que o nosso, mas que passam muito mais dignidade. Depois do Brasil, bem lá para baixo, só a Polônia passa uma imagem tão desoladora. Então, existem países mais pobres, mas quando você olha para a média das pessoas, você vê que aquelas que estão abaixo da linha da pobreza, elas são poucas, embora o país seja pobre. E a gente tem a nossa pequena Suíça aqui, mas essa galera aqui tá muito na merda mesmo. Então, não adianta você falar assim. É porque assim, você tem índio andando de Hilux, certo? Você tem índio trabalhando em garimpo. Só que como você quer ver o índio da Xuxa, e eu não tô falando que índio não presta e que tem que ser preso, pelo amor de Deus, a gente tem que salvar aquela galera lá. Só que quando você olha um índio de Hilux, você fala assim, não, esse cara tá no lugar errado. E aí você faz uma dissociação cognitiva. Por quê? Porque o seu mundo tem que fazer sentido. Então, quando você vê um chinês moderno, você fala, não, esse cara tá esquisito, tá me incomodando, porque chinês, pra mim, na minha cabeça, é pobre como cachorro. Então, você não pode desconsiderar aquilo que você não quer ver só porque você tá o tempo inteiro assistindo o recorte do recorte. A realidade não é aquilo que você quer enxergar, não é aquele pequeno recorte que você quer enxergar. E sim, as pessoas na Polônia com um olhar desolado. É como se você morasse entre. Cara, morar na Polônia não é como se você morasse entre Mordor e Gondor. É como se você morasse entre Mordor e Isengard. É isso, assim, sendo humano. Isso é ser polonês no mundo. Os caras estão muito fodidos, mano. Brasileiro é um povo que não é possível ser retratado numa única imagem. Então, deixa eu te contar uma coisa, Léo. Chinês também não, japonês também não, alemão também não. Ah, mas é tudo loiro, é tudo asiático, é tudo igual. Você acha que é só o fenótipo que impossibilita você de retratar imagens das pessoas? Não é, não é. Nem eticamente, nem na questão de qualidade de vida. Temos negros, brancos, indígenas, miscigenação e um povo semelhante em todo o território. Temos aqui da extrema pobreza até os bilionários, sendo que a própria pobreza existe uma variedade extrema de diferenças de níveis. Tem que ser mais detalhista na edição, já que a internet de interpretação de texto é algo precário. Então, não é interpretação de texto, é interpretação de dados. E nos seus vários níveis de pobreza, porque esse cara aqui é pobre também, vai dizer que não. Entre esses vários níveis de pobreza, você tem muito mais gente nos níveis muito mais precários, porque aqui tá tudo socado aqui, a classe D, classe e aí quanto que era a classe D aqui naquela imagem que a gente achou lá embaixo? Então, olha a galera que vive na classe D e na classe C2. Olha a galera que vive com essa grana aqui. Né? Eu quero ver o que falaram pra ele. Faz o Brasil um, dois, três aqui. Oxe, literalmente qualquer país tem extrema pobreza e bilionário. Sim, claro, só que no Brasil a desigualdade social tá de parabéns. Verdade. A questão da imagem não tem a ver com pobreza. Se separar. Olha que interessante. A questão é essa abjeção e feiura com que somos retratados. Deixa eu te contar uma coisa, Pátria. A gente é feio. Como se a maioria da população fosse parda ainda por si. Ai, cara, parece que eu sou aqueles caras que usa recurso de engajamento no canal pra levantar view, né? Mas eu juro que não, cara. Como se a maioria da população fosse parda. Então, Pater, deixa eu te contar um negócio. Os seus influencers, eu vou repetir mais uma vez. Os seus influencers, eles são um recorte que tá aqui em cima. Você não conhece a nossa população, desculpa te falar isso.
Sabe o que me lembrou uma conversa que eu tava tendo com o Júlio ontem, dele falando do Nando Moura assistindo The Last of Us e falando assim, não tem como não ter nojo de ver dois caras se beijando. E a gente tava falando justamente sobre o nojo ser uma construção cultural, não ser natural do ser humano. Então a gente deu uma risadinha e falou assim, então, temos uma coisa pra te falar, cara. Temos uma coisa pra te falar. É, Povos originais daqui mesmo. Representa o Brasil por completo? Não, mas então, nenhuma imagem representa o Brasil por completo. A maioria é pobre, a maioria é parda. Então dá pra retratar assim. Muito bem. Chega, né, gente? E isso daqui só tá crescendo. Família brasileira. A Marielle achando que ela representa o Brasil. Parabéns, Marielle. Tinha que colocar os índios que foram os primeiros moradores. Sabe o que é interessante? Eu vou repetir uma parte aqui. Eu tô apaixonado pelos comentários, neles eu consigo provar como nos enxergamos e o quanto nos ofendemos por sermos retratados assim. E o quanto 95% da nossa população parece inexistir no universo dos outros 5% que têm acesso a redes sociais a partir do lugar que ocupam. Eu não estou dizendo que você é vilão por achar que o Brasil é a ponta de cima da pirâmide onde estão seus influencers. Eu só acho que você precisa andar mais na rua. Porque se você fica num estado de negação da realidade, do tipo, isso daqui não existe. Não existe por quê? Porque quem eu sigo é diferente disso. Você finge que o problema não existe e aí você acha que você não tem um problema para resolver. Só que nós temos um problema para resolver. E enquanto a gente não se mobilizar para resolver isso, a gente vai ter que ter esperança nessas pessoas que ficam mentindo pra gente, dizendo que elas estão lutando para mudar alguma coisa. E as pessoas não estão lutando para mudar nada. O seu herói, ele não tá lutando para mudar nada. Eu quero eu quero terminar esse vídeo lendo uma outra coisa aqui. Que é isso. Isso partiu dessa notícia. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são reeleitos para a presidência do Senado e da Câmara. Em outubro, quando eu estava aqui falando que Lula e Bolsonaro são dois lados da mesma moeda, um com personagem satânico e outro com personagem salvador, e não necessariamente respectivamente, ou seja, não esse satânico e esse salvador, mas sim de acordo com o lado da moeda que conseguiu te iludir, né? Dependendo de quem você permitiu que te iludisse, um desses dois aqui vai ser um satânico e o outro vai ser o salvador. Quando eu falei que eles eram dois lados de uma mesma moeda, vocês ficaram todos aí, não, nunca que eles são iguais, você é muito cego de não conseguir enxergar o quanto o Jair Inácio é muito melhor. Só que aí 3 meses se passaram e aí vocês têm que silenciar quando eu digo, olha, o Lira e o Pacheco reeleitos com o apoio do PT. O Lira foi o cara que salvou o Bolsonaro do impeachment com o apoio do PT, inclusive. O Lira foi o cara que se fingiu de cego com todos os pedidos de impeachment chegando no colo dele no meio da pandemia, quando o Bolsonaro ficava dizendo que o Covid não existia. A campanha foi ostensiva do PT para reeleger os dois. Por que será? Então, sim, quem achava que o Lula acabaria com o país depois que o seu ídolo construía, se você é bolsonarista e achava que o Lula acabaria com o país que o Bolsonaro estava construindo, você tem que admitir que o Lula está dando continuidade ao governo do Bolsonaro. Mas se for o contrário, se você achava que o Lula salvaria o país que o ele destruiu, então você tem que admitir que o Lula está dando continuidade ao governo do ele. É a mesma coisa. Mas você tem que ver que... Não, isso é como você gostaria que fosse. Tudo que você tá falando aí, ó, de mas dessa vez ele tá olhando pro povo, dessa vez ele tá salvando o índio, dessa vez ele tá dando comida para não sei. Isso é como você queria que fosse. A realidade tá dada. Mas os índios, então, nunca fomos lá com eles, falar com os índios, e se fomos, nós conversamos no máximo com 10 mil índios ali de um programa instagramável que foi criado. E tem 1 milhão que a gente não sabe quem é. Porque a gente nunca foi lá. E a gente nunca se importou de saber quem eles são e o que eles querem. E o governo adora que a gente ache que é a obrigação do governo cuidar dos índios.
Ah, mas é a moeda que vai afundar o Brasil, que vai colocar a gente em paridade com a Argentina? Então, foi proposta pelo Paulo Guedes, é uma moeda comum, não é uma moeda única. Então, o nosso choro, ele é infantil, a gente parece um bando de criança brigando. E é um choro improdutivo. Por quê? Porque a gente reclama de coisa que a gente não entende. A gente reclama de coisa que a gente não entende. Você ataca a moeda antes de entender o que é a moeda. Você ataca os índios, o, os programas de suposto salvamento dos índios antes de entender o que eles são. Você ataca o MST ou defende o MST antes de entender como que ele funciona no país. Tudo isso julgado a partir de um maniqueísmo falso que nos ensurdece a racionalidade. Aí quando a gente mostra dados, quando a gente mostra dados, que é basicamente o que a IA está fazendo aqui, aí você fala, não, mas tem uma coisa que você não vê, por quê? Porque você já está surdo à racionalidade de tanto gatilho que tem na sua cabeça. Aí realmente fica difícil conversar. Então, qual que é o meu principal objetivo aqui nesse canal? É proteger essa congregação que a gente criou. Porque aqui nós temos uma congregação de pessoas que estão acompanhando os vídeos há mais de um ano. E ao longo de 5 anos, a gente foi fazendo vídeos que apresentam uma maneira de se observar o mundo, que não é a única, mas que é a nossa. Então, cair de paraquedas e falar assim, seu canal é uma bosta, é muito fácil. Só que você está falando sem ter assistido tudo que a gente já fez. Por quê? Porque você está gatilhado achando que a gente é obrigado a ter um comportamento. Mas sabe quem falava que você é obrigado a ter um comportamento, senão você não é patriota e não quer salvar o país? Aquele pessoal que estava acampando na frente de quartel mês passado. Então, nessa de, meu Deus, eu preciso agir, porque senão o mal vai tomar conta e eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu não vou conseguir o expurgo do país. Então, você está sendo usado de massa de manobra. E a nossa congregação aqui, ela sabe de uma coisa, que se você alterou o tom de voz e perdeu o controle porque você está achando outro burro de não enxergar aquilo que você sabe, é porque você já está numa seita faz tempo. E vai levar pelo menos 7 anos para você conseguir se livrar dela. Porque é um negócio muito gradual. E aí quando eu finalmente conseguir te livrar dessa seita, sabe o que vai acontecer? Você vai quicar e cair do outro lado. Quando você faz aquele esforço para tirar alguém de uma seita, de uma pirâmide financeira. Então, assim, eu, eu não quero tirar a sua religião. Eu não quero tirar a sua religião. Tem um outro post que eu fiz aqui, porque eu vivo militando nessa porra. E aí, o Anderson, não o Erivelton, mas outro Anderson, ele fala: a questão é que vocês querem ser felizes e não serão. Casamento não traz felicidade, solteirice também não, filho também não. E se você é feliz em uma dessas situações, eu recomendo que você nunca vá a uma terapia. Continue assim, porque a ignorância é a chave da felicidade. Eu vou repetir uma coisa que eu falei para Marcele. Se a tua religião te dá plenitude, se ela te dá pertencimento, se você vai para a igreja com a sua família e você se sente bem, se você sente uma conexão oceânica com Deus e com toda a sua congregação que te une a todas as pessoas e te faz sentir pertencente, pelo amor de Deus, não questione isso. Porque você precisa disso para sobreviver. E se você quiser falar de Deus comigo, talvez eu destrua a sua fé e você vai ficar carente dela pro resto da vida. Então, se você faz parte de um grupo que acredita que o seu candidato vai salvar o país do mal e vai instaurar o paraíso das testemunhas de Jeová aqui, continue. Só tente não ser escroto com o outro que não acredita na mesma coisa que você. Porque senão você vira esses testemunhos de Jeová chato, que ficava batendo na porta do outro. Ainda bem que eles mudaram agora. Então, já que você é pleno no exercício da sua fé, de que o mundo vai mudar com o político que você ama, então espere esse dia chegar e simplesmente compartilhe desse amor e dessa esperança com as pessoas que estão com você. Porque se você fica gritando com todo mundo que você está certo, primeiro, existe a possibilidade de você estar passando vergonha, existe a possibilidade de você estar querendo tirar o outro da religião dele, existe a possibilidade de você fazer inimizades, por quê? Porque você vai começar a odiar o outro que não enxerga o mundo do jeito que você enxerga. Esse canal, essa congregação que a gente fez aqui, não é para tirar ninguém de seita. É para aquelas pessoas que já buscam a reflexão por alguma forma. Eu
Eu fui um adolescente e um jovem adulto muito carente desse tipo de conteúdo que eu faço hoje. E eu fui tão perdido durante tanto tempo, e levou tanto tempo para me encontrar na minha visão de mundo, que eu quero facilitar o caminho para outras pessoas que sejam semelhantes a mim. Mas sabe quem que eu vou encontrar semelhante a mim? 100 pessoas, 200. Porque aqui a gente não está fazendo um conteúdo de massa. A gente está questionando o mundo da maneira que a gente consegue enxergar e querendo melhorar essa perspectiva cada vez mais. A gente não vai conseguir converter pessoas, porque aqui não é uma religião. A gente não acredita no Salvador. A gente não acha que uma pessoa detém o poder de mudar tudo. Essa inocência eu até queria para minha vida, mas infelizmente eu não consigo fingir que eu tenho. A gente vai falar sobre as lentes que a gente usa para avaliar o mundo no momento próximo e vai ser um prazer. Vai ser um prazer ter a companhia das pessoas que se sentem em casa nesse canal e eu quero muito que elas continuem aqui. E eu não vou afugentá-las gerando conteúdo para falar coisa que elas já sabem. Basta que a gente volte e no histórico do canal e tem muito conteúdo. Você pode até não concordar com uma palavra, mas você pelo menos vai entender o que a gente está fazendo aqui. Nossa, que desabafo, né? Bom, vamos lá, vamos seguir a vida. Por aí, esse grande abraço.